Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço, através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Inclino o meu coração, tudo que faço, o meu agir, ao seu proceder. A Deus, Deus meu Deus. Queridos irmãos, com a bênção de Deus, com a graça de estarmos diante dele, da palavra, dos ensinamentos da igreja, junto com o Catecismo da Igreja Católica, nós estamos percorrendo o índice analítico, estamos falando sobre alimento e a Eucaristia como alimento. No parágrafo, hoje nós vamos ver o parágrafo 728, para que a gente possa compreender que a palavra de Deus é viva e que ela nos direciona diante da Eucaristia como um alimento para o mundo. Então pega o seu parágrafo 728 do Catecismo da Igreja Católica, nosso Catecismo da Igreja Católica, caminhando junto com a Igreja de Cristo, junto com seus ensinamentos, vai nos dizer assim: Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. Contudo, sugere o pouco a pouco, mesmo em seus ensinamentos às multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do mundo. Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana e aos que participam da festa dos tabernáculos. A seus discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que deverão dar. E diante deste mover, querido irmão, nós vamos pegar a palavra de Deus que vai nos direcionar, que Jesus vai nos dizer como ele é esse alimento, a Santa Eucaristia, que ele é onde o seu corpo é o alimento para nós. Para muitos, quando você fala assim, para dar a entender, como que eu vou me alimentar do corpo e do sangue de Jesus? Mas é diante da fé, é diante do mover do Espírito Santo. Por isso que o nosso Senhor vai preparando pouco a pouco, porque ele precisaria morrer para que dar a nós a graça para ressuscitar, e diante da sua ressurreição, diante da oração, diante do testemunho, diante daquilo que ele nos pede aos discípulos fazer isso em memória de mim, nós temos a Eucaristia, que é a presença real dele aqui no meio de nós. Pega a sua palavra em João 6, versículo 48 até o 51. Vai nos dizer assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aqui, irmãos, nós vamos ver mais à frente que Jesus diz que quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não terei vida em vós mesmos, no versículo 53. E ali diz mais à frente que muitos o abandonaram porque não entenderam como que nós vamos comer a carne e o sangue dele, beber do seu sangue. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com esse entendimento, nós podemos compreender que diante da missa, diante do momento do sacrifício eucarístico, diante da morte do nosso Senhor, ele deu o seu corpo e o seu sangue para nos libertar do pecado. E assim, quando nós comungamos o nosso Senhor na Santa Missa, ali a Eucaristia, onde que nós vivemos aquela graça de podermos estar na graça para comungar o corpo e o sangue de Jesus, é porque eu estou com a vida eterna, eu estou na vida, eu estou diante de Deus na graça. E por isso que é muito importante eu compreender que a Eucaristia é verdadeiramente a presença de Deus, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. E aquele que crê terá a vida eterna. Por isso, coloca a mão no teu coração, vamos falar
diante de 10 parágrafos sobre esse alimento. Para que a gente possa compreender verdadeiramente diante desta graça, vamos pedir para que o Senhor aumente a fé daqueles que não acreditam que Jesus está ali presente na Eucaristia. Para que isto aconteça, Senhor, para que diante da fé, para que diante do acreditar, eu peço por todos os corações que não conseguem ver essa graça, que é a tua presença na Eucaristia. Peço por todos aqueles que duvidam. Peço por todos aqueles, Senhor, que tratam como tanto faz, como simplesmente um pedaço de pão. Eu peço, Senhor, em reparação por todos esses que não compreendem a tua presença. Eu peço por reparação que o meu coração, quando sentir isso, diante da presença daqueles irmãos, que o silêncio e a minha oração, pedindo por esses irmãos, venha reparar por um coração que não compreende a tua verdade. E diante desse silêncio, diante da oração, diante da dedicação, Senhor, do meu coração pela tua presença, diante da reparação por aqueles que não creem. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de comungá-lo verdadeiramente quando estivermos diante de Ti. Dai-nos a graça de viver diante da Santa Missa a unidade perfeita, a comunhão contigo na Eucaristia, no corpo e o sangue do nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.